qual é a ideia da gente se planejar, fazer o planejamento previdenciário e entender, né, quais regras a gente vai ficar, como é que é o cálculo do benefício. A ideia é evitar que a gente tenha surpresa na hora da aposentadoria. Antigamente, antes da reforma da Previdência, em 2019, as pessoas se aposentavam basicamente pelo tempo de contribuição. E o cálculo do valor do benefício não era levado em consideração. Então, a pessoa trabalhou, pagou, ela ia solicitar o benefício. A partir de 2019, que foi quando teve a reforma da Previdência, aí acabou-se as regras de aposentadoria só por tempo de contribuição e virou tudo por idade. A regra geral é você aposenta por idade. E aí o governo falou que, olha, não vamos prejudicar todo mundo, principalmente quem está perto de se aposentar, vamos dar a possibilidade dessas pessoas terem uma regra de transição, uma regra mais branda que possibilita que elas consigam se aposentar mais cedo, já que quando elas entraram no sistema, quando elas começaram a contribuir, a regra era outra. Então eu mudar 100% da regra agora, depois que o jogo já está rolando, seria ruim para essas pessoas. Então vamos fazer as regras de transição. E aí se criou a possibilidade, a necessidade das pessoas analisarem qual regra de transição é melhor e qual benefício vai ser melhor. Então, o planejamento da aposentadoria, ele tem que ser feito não é só professor, qualquer um que está no sistema previdenciário, que pretende se aposentar um dia, deve fazer o planejamento previdenciário. Principalmente aquelas pessoas que ganham acima do salário mínimo, né? Quem ganha salário mínimo, por enquanto, a regra geral, se vai se apostar com salário mínimo, é o menor valor de benefício do INSS, né, ou do regime próprio, vai ser salário mínimo. Então, basta completar o tempo. Porém, quem ganha mais, um pouco do que salário mínimo, dois, três salários mínimos, tem outros riscos, né? A aposentadoria cair 50%, né? Então, existe a possibilidade de, às vezes, você trabalhar um pouquinho mais e ganhar melhor. E é isso que eu quero explicar, né? Explicar como é que tá essas regras depois da reforma, como é que é feito o cálculo, como é que você pode ganhar um pouquinho melhor, né, o seu benefício aí previdenciário. Tá tudo ok aí? Estão ouvindo, entendendo tudo? Tá, beleza. Ok, tudo ok. Tá certo. Então, falar sobre mim, eu tô na área previdenciária desde 2011, né? Eu me formei e comecei a atuar nessa área previdenciária, então já vi muita coisa, já vi muita mudança. Já entrei com muitos processos, já aposentei muita gente. Sou especialista em direito previdenciário, tenho também especialização em direito tributário, né? E a maior parte aí do tempo aí a gente trabalha com esses benefícios previdenciários para INSS e para regime próprio, mas INSS é muito mais, né, do que regime próprio. Então estou aí já 14 anos na área trabalhando com isso aí. Então, o nosso escritório, a gente atende presencial e online. A gente atende em Feira de Santana, é o presencial, mas a gente atende todo o Brasil. A gente já está começando com. Começando, não, a gente já começou, né, o projeto de expansão. A gente atende muita gente pelo WhatsApp, a gente faz muito anúncio. Então, não precisa mais a pessoa se deslocar de sua cidade para ir ao escritório. A gente consegue fazer atendimento presencial lá e online. A qualquer momento, recebe documentação por e-mail, por WhatsApp, a gente consegue analisar. Então a gente já tem pessoas de outros estados que fazem planejamento com a gente, muitos professores têm estado em contato de outros estados e a gente trabalha dessa forma, da uma forma que é melhor para a gente também e melhor para o cliente, porque você não precisa sair de sua casa, pegar trânsito e ir ao escritório. Então vamos lá, vamos começar agora. A partir da minha apresentação aqui, eu quero falar um pouco sobre esses impactos da reforma, né? O que que fez. Antes da reforma, em 2019, essa reforma foi aprovada em novembro de 2019. Então, antes dela, bastava ter o tempo de contribuição. E aí, o professor sempre teve a redução de 5 anos, né? Então, o professor cumpriu aquele tempo ali, tinha aquela regra, 5 anos a menos para o professor, né? E aí se aposentava, né? E veio essa reforma com a intenção de reduzir o gasto da Previdência, que eles consideram muito alto, né? A arrecadação baixa, o gasto muito alto, a população está envelhecendo, então a base da pirâmide, que era de jovens, que pagava os benefícios dos mais velhos, ela está começando a reduzir o tamanho, e aí a gente vai ter menos jovens com mais velhos para receber benefício, né? Pessoas acima de 60 anos, 65 anos que vão estar precisando receber benefício, e como a gente não tem um regime de onde o governo separa o dinheiro de cada um que você pagou para a Previdência, mas na verdade todos contribuem com todos, né? Todos pagam os impostos para que os outros recebam os benefícios. Então a ideia é que dificulte um pouco mais
A população está envelhecendo também, a estimativa de vida hoje já está em mais ou menos 80 anos, a expectativa de vida. Então, isso aí faz com que o governo queira reduzir o valor dos benefícios e aumentar o tempo de trabalho dos profissionais, aí, todos os profissionais, né? Então, a reforma da Previdência, ela veio com essa intenção de reduzir o gasto do governo e certamente terão outras regras. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer agora é se planejar, porque virão outras regras, e aí se a gente não tiver planejamento correto, a gente pode se prejudicar com essas mudanças. Vai que a gente não aposenta antes de novas regras. Eu acredito que até 2030 deve vir alguma outra reforma, ainda que seja pequena. Provavelmente virá. Então, a aposentadoria, quais são os tipos de aposentadoria hoje que a gente tem, né? A regra geral é a aposentadoria por idade, e o professor, ele aposenta 5 anos antes. Tem outras modalidades também, né? Aposentadoria para quem tem deficiência, aposentadoria compulsória para quem está no regime próprio, aposentadoria especial. A do professor, ela é um tipo de aposentadoria especial, né? Por isso que ela é com tempo menor do que as outras. Tá? E também tem os casos de invalidez, que a pessoa não consegue exercer atividade e aí também há essa aposentadoria. Mas a aposentadoria do professor ela vai seguir regras específicas de tempo de contribuição e o cálculo vai ser diferente, né? Porque ela tem regras diferentes. Então, vamos mais aqui para frente. Vocês conseguem enxergar aí? Deixa eu aumentar um pouquinho isso. Tá bem pequeno, né? Eu vou ler aqui. Tá bem Não dá pequeno. para o senhor botar no modo apresentação, não. Pode ir no modo apresentação. Oi? Oi, Augusto. No modo apresentação. Tela cheia, doutor. Tem como colocar em tela cheia? Aí no PowerPoint? Eu coloquei aqui em tela cheia. Deixa eu ver aqui. Apresentação de slides. É porque eu estou gravando também e. Apresentação de slides. E aí ele fica. No slide atual. Certo. Ele fica. O meu computador está um pouco lento. Mas eu vou botar aqui em tela cheia. Deixa eu ver aqui. Fica melhor assim. Se não conseguir, tudo bem. Eu vou. Veja aí, eu já coloquei em tela cheia. Tá melhor agora? Tá. Agora é engraçado que ele jogou para o outro lado aqui a tela. Aqui. Veja aí, se ficou melhor assim. Deixa eu ver se eu consigo. Porque eu tenho duas telas aqui e ele tá jogando. Deixa eu ver todos os slides. Ele tá jogando. Ele tá reduzindo. Deixa eu mudar. Ele jogou para a tela principal, a tela do apresentador. Aí ficou assim. Mas dá para ver aqui, o senhor vai na dinâmica aí falando. Fica à vontade. Deixa eu ver se eu. Dá para ver, mas está realmente pequeno. Mas fica à vontade. Deixa eu ver se eu mudo aqui a tela. Vou botar na outra tela aqui. Porque aí eu acho que. Deixa eu ver aqui. O slide atual. Bora ver se dá uma melhorada aqui agora. Pronto, já acho que agora vai. E aí, ficou melhor? Conseguem ver aí? Pronto. Melhorou uns 40%. Beleza. Então, aqui, o que é o tempo de magistério, né? Para poder aposentar com a aposentadoria de professor, não adianta ser professor universitário, né? Tem que ser professor de magistério, professor da educação básica, fundamental, até nível médio, né? Então, ficou aí dentro desses três, né? Infantil, fundamental e médio, é considerado a educação básica. Só são esses que têm direito, e eu acredito que é a condição de todos vocês aí hoje, né? Professores nessa área. E aí também tem algumas pessoas que podem conseguir também esse benefício, que não estão diretamente em sala de aula, né? Mas que trabalham em funções que exigem ter conhecimento, né, da educação básica, magistério, então ter uma formação específica na área.
né, para poder conseguir esse benefício. E o mínimo de contribuição que tem que ter são 180, que é o mínimo da Previdência. Porém, para professor, além de ter essas 180 contribuições mensais, a pessoa precisa ter 25 anos de contribuição como professor. Tem que comprovar como professor. Esse aqui, o próximo slide. Peraí que ele tá meio lento mesmo. Então, aqui a regra de como é que ficou após a reforma, né? Então, antes da reforma, bastava o tempo, ia lá, olhava o tempo, o professor reduzia 5 anos e a pessoa aposentava. E aí criou também o fator previdenciário. Hoje, não tem mais esse fator previdenciário, a não ser que a pessoa tenha direito de se aposentar antes da reforma da Previdência, que foi em 2019. E aí ela vai incidir esse fator previdenciário se for melhor para ela do que as regras novas de transição, né? Então, aqui, primeiro, tem que levar em consideração que a pessoa precisa ter o tempo de contribuição. O cálculo se a pessoa vai se aposentar ou não é, primeiro, o tempo de contribuição, cumpriu as regras, cumpriu os requisitos, beleza, cumpriu. Aí vamos para a segunda fase, que é calcular o valor do benefício. Então, primeiro, analisa o direito ao tempo. Aí, teve direito, vai entrar em qual regra? Essa regra daqui, e vai para a segunda fase, que é o cálculo do benefício. Então, existe essa regra dos pontos, né, que é você ter ponto, somar ponto e idade. Você vai somar até chegar nessa pontuação aqui, que seria 92 para mulher e 100 para homem. Então, eu contribuí 40 anos e tenho 60 anos. Sou homem, dá 100 pontos. Aí eu me aposento pela regra dos pontos. Existe a idade mínima, que é de 57 para mulher e 60 para homem. E isso aqui já estou falando de professor, né? Eu vou falar depois dessa regra dos pontos aí no próximo slide. Existe o pedágio de 100%, que é a pessoa vai contribuir quanto que faltava para se aposentar em 2019, que a Previdência, a reforma da Previdência foi em novembro de 2019. Então, suponhamos que em novembro de 2019 você faltava 4 anos para se aposentar. Por essa regra de 100%, você vai ter que trabalhar 4 anos que faltava, mais 4 anos. Você vai ter que pagar o pedágio, que vai ser trabalhar mais 4 anos. Digamos que você faltava 3 anos. Você vai trabalhar 3 anos mais 3 anos. Então, virariam 6 anos. Isso aqui também é uma simulação que a gente faz no nosso planejamento. Ou o pedágio de 50%, que era quem estava faltando pouco tempo, né? No caso, quem tinha já 33 anos de contribuição. O homem precisava de 35, mas quem tinha 33 entraria nessa regra. E mulher era 32 anos e entraria nessa regra se ela tivesse 30 anos. Aqui não leva em consideração o tempo de professor, né? Então teria que ter essa regra aqui para se faltasse, digamos, 1 ano e meio, aí a pessoa teria que pagar mais 50%, aí seria mais 1 ano e meio, são 12, 18 meses, a pessoa teria que pagar 50% disso, 9 meses a mais. Então, 1 ano e meio mais 9 meses de trabalho para poder fechar e entrar nessa regra. Então, hoje, para a gente poder fazer um planejamento de aposentadoria, a gente olha qual é a regra que a pessoa se encaixa e em cada regra dessa, quanto que vai ser o benefício da aposentadoria dela. Então, se vai ser um valor, se encaixa numa regra que vai aposentar logo, mas o valor é muito baixo, eu posso descartar e posso querer aplicar uma outra regra. E posso continuar trabalhando para entrar na outra regra. Então, é assim que a gente faz o planejamento. Então, a fórmula aqui, Augusto falou dessa fórmula, que é a regra dos pontos. E a gente acredita, né, ouviu muito, que era a regra do 85, 95. Vou passar ela aqui, deu uma travada de novo. Só que essa regra do 85, 95, ela mudou. Essa regra antiga e hoje a regra é outra. Então, nesse momento, não acredito. Estou passando e o slide está demorando tanto que nesse momento, a regra não é mais 85, 95, que seria você ter os 85 pontos para a mulher
e os 95 para homem, né? Só que essa regra ela começa a aumentar a pontuação desde 2020. Então, hoje, antes da reforma, para professor era a regra dos 80, 90, né? Idade e tempo de contribuição. Vocês estão conseguindo ver aí? Tá tudo ok? Tá, né? Tá, Augusto? Tá dando para ver? Ok. Tudo ok. Tá. Então, a regra antes era 80, 90 para professor, né? 80 para mulher, 90 para homem. Aí, depois que veio a reforma, ela mudou e passou a levar, dizer assim, cada um ano que passar depois de 2020, a gente vai aumentar essa pontuação. Eles aumentaram a pontuação e saíram aumentando também a partir de 2020. Então, hoje, ela virou a regra 87,97. Ela começou a aumentar em 2020 e isso vai subindo, né? Até fechar os 100 pontos para homem, homem professor, né? Então, hoje estamos nessa regra, no 87,97. Se você é mulher, você tem que ter 87 pontos. Se você é homem, tem que ter 97. E aí você vai somar sua idade com o tempo de contribuição, né? Então, suponhamos que você tem 60 anos, se for uma mulher, e tem 27 anos de contribuição, você poderia se aposentar por essa regra dos pontos. Porque você vai pegar, só que aí você não vai trabalhar só 25 anos, vai ter que trabalhar 27 anos e ter 60 anos, né? Agora, digamos que você é professora, tem 30 anos sendo professora. Aí você vai ter que ter 57 anos de idade para poder aposentar por essa regra. Então, o governo está tentando unir idade com tempo de contribuição, porque antes era só contribuição. Eu já vi pessoas com 46 anos aposentadas. Minha mãe aposentou com 46 ou 47, uma coisa assim, foi nova. Ela começou a trabalhar cedo. Hoje, praticamente isso aí está impossível, né? A pessoa geralmente vai se aposentar depois de 50. São raros os casos que a pessoa vai conseguir isso aí. Só gente que tinha direito antes da reforma e que aí, né, talvez já estejam até aposentados. Então, como é que a gente faz para acelerar? A gente pode acelerar o tempo que a gente vai precisar para se aposentar, né? E seria aí converter um tempo especial. Eu já atendi pessoas que eu sou professor agora, mas eu já trabalhei com alguma coisa que me dava tempo especial e aumentava o tempo de trabalho. Então é possível converter tempo especial. Não é tão comum, né? E aí, se a pessoa converter tempo especial, ela não vai contar com o tempo de professor. Porque, veja, o tempo de professor, a regra são 25 anos. Mas você tem que ficar sempre sendo professor. Ah, eu só fui professor por 15 anos. Tá, você não vai usar a regra de professor, você não vai se aposentar com a aposentadoria de professor. Aí você pode ter um tempo especial e averbar de alguma forma. O que que acontece também de erro, né? Às vezes, vínculo. A pessoa trabalhou em outro período como professor e não está no CNIS. CNIS é o documento que o INSS usa para poder registrar lá o, o valor que a pessoa ganhava de salário e quanto tempo a pessoa trabalhou. Então, vai constar lá a data de entrada e saída do trabalho e todas as contribuições mensais. O que é muito comum, principalmente quem começou a trabalhar na década de 90, 80, 90, é não constar errado, né? Então, você tem que analisar se você, na sua carteira de trabalho, você tem uma assinatura como professor, por exemplo, e não está constando no CNIS do INSS. Aí você pode usar esse tempo para acelerar, né, sua aposentadoria. Tá? E aí você sempre tem que ter a documentação para poder comprovar. Eu trabalhei como professora antes do município, eu entrei no município em 2010, então tem 15 anos de trabalho como professora, mas eu peguei 5 anos antes. Eu tenho que provar para o INSS que eu tenho esses 5 anos para poder fechar os 20, e aí ficaria mais perto de se aposentar, né? Numa situação hipotética. E isso tudo a gente analisa, né, no planejamento previdenciário, né, no planejamento de aposentadoria, que tem que ser uma coisa individualizada. Não dá para usar. Às vezes chega a pessoa e fala: ah, mas fulana, que eu conheço, minha amiga, é parecida comigo, entrou junto comigo e aposentou mais cedo. Fulana tem uma regra diferente da sua. Então, é importante analisar cada pessoa e a documentação de cada um, porque não é igual. As regras não são iguais para todo mundo. Tem a questão da idade, tem outros fatores, né? Então, a gente analisa individualmente cada um. Então, aqui hoje, qual é o teto do INSS? Hoje é 8.157,41. Ele atualiza todo ano. Então, o governo vê qual foi a inflação do ano que passou. Ah, foi 8%. Então, vamos atualizar 8%. Por que que acontece que as pessoas falam assim? Fulano aposentou ganhando 2 salários e hoje ganha um. É porque o governo ele atualiza o salário mínimo mais do que ele atualiza o teto da Previdência.
existe a política de valorização do salário mínimo. O salário mínimo ele afeta não só quem está aposentado, mas ele afeta também quem trabalha, quem está na ativa. Então, o governo, digamos que o governo decida assim, eu quero dar um aumento de 10% no salário mínimo. E quanto foi a inflação do ano passado? A inflação do ano passado foi 8%. Tá? Então, significa que o salário mínimo está tendo um aumento real de 2%, que seria cobrir a inflação e dar mais 2%, já que é 10%. Só que o governo não dá 10 para quem está aposentado pelo teto, o governo dá 8. Então acontece o quê? O salário mínimo aumenta mais do que quem ganha acima do teto. E aí o salário mínimo vai se aproximando do teto. Se acontecer durante muitos anos de não ter essa reposição de quem ganha no teto ou quem ganha mais que o teto, não é só quem ganha no teto, é quem ganha acima do salário mínimo. Então, se isso não acontecer, vai chegar um momento que a pessoa vai estar ganhando salário mínimo. Então, vamos fazer aqui uma suposição. A pessoa hoje aposentou ganhando R$ 1.600, o salário mínimo é 1.518. Se houver uma correção de 10% do salário mínimo e 8% de quem ganha acima do teto, talvez em 2 ou 3 anos, essa pessoa que se aposentou ganhando 1.600, ela vai estar ganhando um salário mínimo. Então, é por isso que mais um motivo para a gente ter o planejamento, ter uma organização financeira para poder não sofrer, né, na nossa aposentadoria, né? Poder já estar ciente dos riscos que tem, né, e preparado financeiramente para isso. Eu vou falar aqui um pouco do cálculo do benefício. Então, como é que calcula o benefício? Antes da reforma, ele pegava 80% da média. Por que 80% da média? Se eu contribuir para a Previdência durante 25 anos e talvez em algum período eu ganhei menos e depois eu passei a ganhar mais. Então, o governo falava, olha, eu vou dar essa colher de chá aqui, eu vou tirar esses 20% ruins que você pagou e vou deixar esses 80% maiores do salário de contribuição. Isso ajudava. Então, se você. Vamos fazer aqui a simulação. Se a pessoa passou um ano ganhando mil reais e outro ano ganhando R$ 2.000, a média seria 1.500. Se eu tirar os 80% pior, eu subo a média. Então, isso ajudava o cidadão a se aposentar ganhando um pouco melhor. O que o governo fez? Vamos considerar agora 100% das contribuições. Então já não importa mais se em algum período você ganhou mal e no outro você ganhou bem. Esse período que você ganhou mal vai puxar para baixo a sua média, né? Porque a média, se tiver período de contribuição ruins, vai puxar para baixo. Então, o que muita gente fala, eu vou me aposentar com o salário da ativa, não vai, porque o seu salário da ativa é uma coisa, a média salarial é outra. Então, digamos que teve aí o aumento do professor, reconhecimento de piso e tal, de 2010 para cá. Mas e antes de 2010, você ganhava salário mínimo, isso vai puxar para baixo sua média. Então, não vai ser possível você conseguir se aposentar ganhando o que você ganha hoje na ativa, né? Atendi até uma professora recentemente de São Paulo, que a dúvida era se ela queria, porque queria ganhar o que ela ganhava na ativa. Eu falei, ó, infelizmente você não vai ganhar, porque o período que você contribuiu de 94 até o momento não vai te beneficiar. Então sua média vai cair, você vai aposentar ganhando menos. Então por isso que a gente tem que fazer esse planejamento. E a consideração das contribuições é a partir de julho de 94. Por que julho de 94? Foi quando teve o plano real, quando tirou o Cruzeiro e virou tudo real. Então foi nessa data aí. Então o governo só considera a partir de julho de 94. Se você tiver uma contribuição anterior, ela não vai entrar no cálculo, porém ela vai entrar no tempo. Isso aí é bom, porque vai te ajudar a ganhar mais tempo de contribuição e não vai te prejudicar no cálculo. Se você começou a trabalhar a partir de 94, né, aí de julho de 94, tudo que você pagou vai entrar no cálculo. Então, se você passou 20 anos ganhando salário mínimo e depois passou a ganhar 4 salários mínimos, você não vai aposentar ganhando 4 salários mínimos. Você vai aposentar talvez ganhando 1,5 a 2 salários mínimos. Porque seu período anterior vai puxar para baixo sua média. Então tem que levar isso em consideração e é um trabalho também que a gente faz no planejamento previdenciário. Então aqui a regra agora é o quê? Eu pego todas as contribuições, os 100% das contribuições, e eu faço a correção monetária delas. Eu vou mostrar para vocês um cálculo que eu fiz para vocês entenderem. Faço a correção monetária delas e vejo como é que fica, né? E aí, depois disso, eu tenho ainda outro coeficiente para reduzir. A intenção do governo é reduzir o benefício. Então, a média vai começar com 60%. Digamos que
Maria tem direito agora à aposentadoria, ela está se aposentando. Então a média dela vai começar com 60%. Digamos que 100% das contribuições dela, somando tudo com correção, a média deu R$ 3.000. Beleza, é a média. Só que tem um redutor, né, que vai ser isso aqui, 60% da média, mais 2% a cada ano que exceder 15 anos se for mulher e 2% do que exceder a 20 anos se for homem. Então, suponhamos que Maria só tenha trabalhado 25 anos. Ela é mulher. Ela começa com 60%. Quanto foi que excedeu 15 anos? Foi mais 10 anos, porque ela trabalhou 25 anos, né? 25 menos 15 dá 10 anos. Então, ela ganharia mais 10 anos vezes 2%, que seria 20%. Então, a média de Maria seria 80%, né? Que é 60 mais os 20 que ela ganhou. Se a média dela, todas as contribuições, deu 3.000, com 80% vai ficar 2.400. Então, Maria vai aposentar ganhando 2.400. Ah, mas estava trabalhando ganhando 4.000. Vai cair para 2.400. Porque o período que ela pagou antes foi ruim e ainda tem esses coeficientes que puxam para baixo. A ideia é sempre puxar para baixo do governo. A partir de agora é reduzir o máximo o benefício. Se entrar aqui o pedaço 100%, isso aqui é só para ter o direito de se aposentar, né? Quem contribuiu com o pedaço 100% vai entrar nessas mesmas regras aqui. E quem entrou aqui, quem tem direito adquirido antes de 2019. Então, digamos que você poderia aposentar como professor antes de 2019, mas você não quis, continuou trabalhando. Você pode aposentar hoje, ganhando um pouco mais e não entrar nessas regras. Vai entrar na regra anterior, que era a regra dos 80%. Não são tantas pessoas que têm esse direito, porque muita gente já aposentou. Eu acho que se a pessoa tinha já 25 anos, for mulher naquele tempo, possivelmente já tem aposentado, né? Porque já estamos falando aqui de 6 anos da reforma. Então, é bem provável. Mas, Doutor João, oi? Augusto, ele quer dar uma palavrinha, fazer um comentário. Só para... Consegue me ouvir? Oi, tô ouvindo. Então, deixa eu aproveitar e fazer uma observação, Sim, que esse é o questionamento de muitos, né? sim, Quando chega lá no sindicato. Tipo assim, eu já estou com o meu tempo, a regra já me atende. Vamos lá, a primeira regra já me atende. Qual a sua orientação? Eu devo me aposentar com essa primeira regra que eu já apresento ou aguardar uma próxima regra? A próxima regra vai ser melhor do que essa anterior? Então esse é o questionamento que a gente vem passando aí. Veja aí. entendi. Bom, é isso que a gente faz no planejamento. Nem eu, como advogado, consigo falar isso sem pegar a documentação, analisar e fazer o planejamento. Porque é muito individual isso, é muito individual. Eu vou mostrar um exemplo de uma simulação que eu fiz para uma professora também de município e que não tem regime próprio, né, para vocês entenderem. Mas isso é muito individual. Às vezes eu posso achar que a pessoa aposenta agora ganhando 3.000 e ela pode aposentar daqui a 2 anos ganhando 3.500. A pessoa vai falar, e aí, você quer aposentar agora ou quer aposentar depois? É a pessoa que vai decidir, né? Mas aí eu posso encontrar também que ela vai ganhar 3.500 daqui a 5 anos. Aí a pessoa fala, olha, eu prefiro apostar agora com 3.000 do que 3.500 daqui a 5 anos. Então, eu tenho que fazer o cálculo. Só o nosso sistema, ele dá as simulações e os valores de cada um. A gente escolhe que é mais, qual é a melhor aposentadoria considerando o valor e considerando o tempo. Porque, por exemplo, você fala, eu quero ganhar 5.000 reais de aposentadoria, 6.000 reais, beleza. Mas para você ganhar 6.000 reais, você tem que trabalhar até 70 anos. Faz sentido você trabalhar até 70 anos para ganhar isso aí? Se você falar que faz, tudo bem, você continua. Mas se você achar que não aguenta, que está cansado, que não quer, não faz sentido você ir até 70 anos trabalhando para aumentar esse benefício. É isso que o planejamento previdenciário hoje tem a intenção de fazer, né? Te mostrar todas as opções para você tomar a decisão que é melhor. A decisão vai ser de cada pessoa. E é esse o nosso trabalho, né? O trabalho do advogado previdenciarista é isso aí. É olhar toda a documentação, ver se tem erro. E tem muita gente que tem erro, muita gente que tá perto de aposentar, que tá cheio de erro no CNIS, um bocado de informação não tem no INSS. E a pessoa deixa para procurar isso quando já está faltando 6 meses para aposentar. Já quero sair, eu quero resolver. Se precisar entrar na justiça, dificilmente vai conseguir resolver com 1 ano. Dificilmente. A justiça demora, é lenta, é morosa. Então, para você entrar na justiça antes e querer resolver com 6 meses é muito difícil. Então, a ideia é você, pelo menos, pensar em procurar, começar a analisar isso com uns 4 anos antes da aposentadoria.
já vai preparado. Porque se tiver que entrar com o processo vai levar em média uns 2 anos aí, né? Fora o processo no INSS, né? Então eu posso pedir fazer o andamento no INSS e aí levar 6 meses no INSS, o INSS negar e eu preciso da negativa para depois eu ir para a justiça e pedir para o judiciário corrigir. Isso aí vai levar 2 anos tranquilamente, 2 anos a 2 anos e meio. Então eu não posso fazer isso na hora de me aposentar, senão eu vou ser obrigado a trabalhar mais tempo do que o que eu quero por falta de organização, tá? Então aqui um exemplo aqui, ó, de contribuição, né? Então, quem contribuiu 25 anos, foi o que eu falei, vai receber 60% mais 20%, porque tem 10 anos que excedem aí esses 2%. E vai receber aproximadamente 80% da média desde 84. Deixa eu passar aqui o próximo slide. Ficou claro, pessoal? Augusto. Então aqui, a professora com 25 anos de magistério, 54 anos em 2025. Tem que verificar em qual regra ela se encaixa, né? Qual das três aqui regras se encaixa e qual vai dar o melhor benefício, né? A gente vai sempre tentar garantir a mais vantajosa, mas aqui também não seja tão longe, porque não faz sentido trabalhar até 70, 75 anos para se aposentar melhor. A ideia da previdência é também você ganhar, ter um ganho, começando a receber mais cedo. Se houver a possibilidade da pessoa se aposentar e continuar trabalhando, melhor ainda, né? Mas se for para município concursado, a partir do momento que você aposenta, o município ele pode encerrar o vínculo. Aí se a pessoa tiver uma outra atividade, tudo bem, né? Mas às vezes vale a pena se aposentar e seguir em outra atividade, por exemplo. Oi. Doutor, outro questionamento aí. Outro questionamento. Por exemplo, eu tenho uma professora que ela trabalha aqui em Cruz das Almas 40 horas e em Cabaceiras, por exemplo, ela já tem o tempo de aposentadoria. Ela entende que ela pode se aposentar em Cabaceiras e continuar trabalhando em Cruz das Almas. Isso aí. Mas os dois são o quê? Regime próprio ou INSS? Regime geral. Os dois é regime geral. Se os dois são regime geral, ela aposentar, ela vai perder o vínculo dos dois. Porque a legislação fala que a aposentadoria encerra o vínculo do servidor com o ente federativo. Então, se ela se aposentar, ela vai perder nos dois. Aí ela vai se aposentar, ela pode somar o tempo, os valores que ela paga em um e outro, né, que ela recebe de salário. Aí pode somar para receber até um benefício melhor. Mas chegando a informação lá no município de que ela se aposentou, o município pode encerrar o vínculo. Agora, se fosse regime próprio e regime geral, aí tudo bem. Aí ela poderia se aposentar pelo regime geral e continuar trabalhando no outro que tinha regime próprio, porque é possível receber duas aposentadorias. Então, eu sou professor do município que tem regime geral e sou professor do estado. O estado tem regime próprio. Eu posso me aposentar nos dois, pegar dois benefícios. Aí eu vou olhar as regras de cada um, vou ver se eu vou usar tempo de um para jogar para o outro. Eu posso mexer com o tempo. Agora, isso aí o advogado tem que fazer o cálculo, né? Sentar para fazer o cálculo. No caso dela, o recomendável é fazer o planejamento para ver quanto que ficaria o benefício dela e aí ela analisar quanto que ela recebe, né, somando os dois, porque provavelmente ela vai perder os dois empregos. Pode até ficar um tempo, até a prefeitura saber. Existem essas coisas aí que às vezes a gente sabe que acontece, ainda mais com um município menor, que tem uma estrutura menor, um pouco mais organizado. Ela pode continuar até trabalhando por um tempo, mas o município, assim que tomar conhecimento, ele pode encerrar o vínculo com ela, né? A legislação permite. Então aqui é um exemplo aqui de idade e o quanto que aumenta, né? Então, à medida que a pessoa vai tendo mais idade, vai aumentando os pontos, porque o coeficiente é para chegar até 100%. Mas a questão é, vale a pena aposentar com 85 anos para ganhar mais? Não faz sentido. Já estamos finalizando aqui, não tem mais muitos slides não. Eu vou finalizar com esses aqui, falar sobre as revisões e depois eu vou mostrar um exemplo de planejamento e a gente abre para perguntas. Tá, então revisão de aposentadoria. A pessoa, me aposentei, mas
eu acho que eu tenho algum erro, eu quero ver se dá para corrigir, fazer alguma coisa. É possível a pessoa corrigir um benefício desde que ela tenha recebido o primeiro salário dela do benefício, tem que ter sido pago até 10 anos atrás. Então, hoje estamos em 2025. Eu só posso revisar o benefício se a pessoa começou a receber o benefício dela em 2015. Né? Então, quem aposentou em 2014 já não consigo mais, é 10 anos o prazo para revisar o benefício. Existem algumas possibilidades que são algumas revisões bem específicas, que aí o pessoal que aposentou antes de 2003, que talvez a maioria já tenha feito revisão, ou já seja até uma pensão por morte. E atualmente é isso, é basicamente 2015 para frente revisa. Antes de 2015 não consegue mais. Antes de setembro de 2015, né? Então a partir de setembro de 2015 consegue e antes de setembro de 2015 não consegue, porque tem a prescrição aí de 10 anos, né? Então deu 10 anos, não consegue mais. Sobre a revisão da vida toda, o que era a ideia? Era incluir o tempo que a pessoa pagou antes de 94, como eu falei para vocês, depois do Plano Real, que começou a considerar julho de 94. Quem pagou antes? Eu comecei a trabalhar em 80, paguei um bocado de benefício, tive um bocado de desconto previdenciário nos meus contra-cheques desde 80. Tá, não vai levar em consideração. Eu acho um absurdo, né? Não faz sentido você ter pago e não receber. Porém, a justiça entendeu que o governo poderia fazer isso. Foi uma decisão muito mais política do que jurídica, né? Se você pagou, como é que você não vai levar em consideração quanto você pagou antes? Mas, infelizmente, é isso aí. E o que acontece também? Erros comuns que dá muito em professor que tem dois vínculos, né? Professor, enfermeiro, pessoal que tem dois vínculos, não considerar os valores dos dois vínculos. Então tem muito professor que passa por isso. Trabalhou em um lugar, trabalhou em outro, e na hora de aposentar, o INSS só considerou um lugar, um valor. Ele deveria somar os dois valores, pegar o que trabalhou ganhando 2.000 em um e trabalhou ganhando 2.000 em outro. Aí devia somar e virar 4.000. O INSS às vezes não faz isso, muitas vezes não faz isso. Então é de analisar. Eu aposentei depois de 2015, comecei a receber o primeiro benefício depois de 2015, comecei. Eu tinha dois vínculos? Tinha. Vamos analisar aqui se o INSS levou em consideração isso. Essa análise, a maioria dos advogados não cobra para fazer. O advogado vai analisar se a pessoa tiver direito, aí depois ele negocia a questão de valores e tudo. Mas só para olhar isso daí, dá para levar no advogado, conversar, você consegue olhar aqui e me dizer se tem direito ou não. E aí precisa da cópia do processo administrativo para poder conseguir, que dá hoje para conseguir tudo no portal do meu INSS. Tudo no portal do meu INSS, fuçando lá, consegue praticamente tudo. É uma coisa ou outra que não consegue. Tem alguém falando aí? A pergunta é, o doutor? Oi. Augusto. Pode falar. Outra interferência sobre essa simulação que é feita no aplicativo. Eu tenho dito e tenho percebido ao longo do tempo que essa simulação que é feita, ela não condiz com o perfil do professor, condiz com o perfil no geral. Então, além de você averiguar o análise do CNIS, entrar em outro programa para fazer o análise desse CNIS, traçar o perfil, né, da melhor aposentadoria para que esse professor possa, de fato, convalidar o que seja melhor para ele. Porque muitos até, que não procuram o sindicato, pedem a aposentadoria pelo aplicativo, aceita o que está posto na carta, e quando eles resolvem procurar o sindicato, percebendo que há um erro, aí já foi tardio. Né? Aí vai para a justiça, aí demora, como o caso aí que você mesmo explicou, demora muito para resolver essas questões. Sim. Queria que você falasse sobre essa questão dessa simulação do aplicativo. Sim. A questão do aplicativo, ele pode geralmente dar erro, porque tem erro no CNIS. O aplicativo, em tese, ele tem algumas coisas que às vezes bate certo. Mas se não tiver erro no CNIS, e isso aí, acho que 5% das pessoas que não têm erro no CNIS, 95% das pessoas têm. Essa é a grande questão que a gente vê. Porque são erros, vamos considerar aqui que a computação começou a melhorar de 2010 para cá. Antes disso, as coisas eram bem meia boca, não tinha cruzamento de dados. Então, quem trabalhou em 90,
às vezes não está lá constando nos dados do INSS que a pessoa trabalhou. E aí, se não está constando isso, a simulação vai sair errada. É o que acontece. Então, como sai errada, as pessoas vão lá, aceitam, e depois que vê que está errado. Se você aceitar o benefício e pedir, você pode pedir para cancelar ele, assim, antes de você sacar. Você aceitou, aí você parou, foi dormir, pensou direito, falou, rapaz, isso aqui tá ruim. Você pode ir lá e falar, eu não quero esse benefício, eu quero cancelar. É possível. Você não pode sacar. Se você for na boca do caixa, sacou o dinheiro, acabou. Você não tem mais como pedir para você cancelar. Você aí vai ter que entrar na justiça para pedir uma revisão, se for o caso, se couber uma revisão. Aí você vai levar 2, 3 anos, mais o tempo de receber os atrasados, né? Se você tiver ciente disso, e por exemplo, existe a situação assim, a pessoa vem procurar e fala, ó, fulano, você aqui, se você corrigir essas questões aqui, você pode ganhar 3.000, mas agora no sistema do INSS está dando 2.400. Você aceita receber esses 2.400 agora e a gente entra na justiça para brigar pelos 600? Ah, aceito. Beleza, então vamos para lá. Agora se a pessoa falar, não, eu não quero não, só quero que seja os 3.000. Aí a gente vai fazer de outra forma, né? Existe essa possibilidade também. Então tem que fazer antes o cálculo para a pessoa ter noção, né, dos riscos que vai correr e se tem a possibilidade de ganhar realmente, para não ficar acreditando que vai entrar na justiça e eu vou dobrar meu benefício. Não vai, muitas vezes não vai, né? Então tem que fazer a análise anterior para evitar tomar esse susto aí, né? Então tem aqui também situações, a pessoa trabalhou em municípios que eram regime próprio ou para o estado e tem o CTC. Quando tem regime próprio, não fica constando lá no INSS. Eu tenho que pedir para o ente federativo onde eu trabalhei, né? Aí vai ser ou estado, ou união, ou outro município que tem regime próprio. Eu tenho que pedir a certidão de tempo de contribuição. Ele que vai dizer lá que quanto que eu entrei, quanto que eu saí, quanto que eu pagava mês a mês. Aí eu vou usar essa certidão e vou levar para o INSS para verbar. Aí a INSS vai levar em consideração esse cálculo. E eu tenho que provar que, por exemplo, que eu era professor. Então você tem que levar outros meios de prova para provar que você era professor do magistério para levar isso em consideração na hora de calcular seu benefício. E isso aí é uma coisa que a gente também olha, né? Pergunta, você já trabalhou em outro com regime próprio? Me conta aí como era o salário. Aí às vezes fala, trabalhei 5 anos em regime próprio para um município X. E aqui só no CNI só consta 3 anos de pagamento. Cadê os outros 2 anos? Aí, isso aí também reduz o benefício. Eu vou mostrar na simulação aqui que eu fiz, onde é que fica isso, né? Como é que o INSS analisa isso para vocês. Então, documentação é essencial que a gente tem que ter para poder receber esses benefícios corretamente, para poder não tomar prejuízo, né? Então, tem que atualizar o CNIS. E aí, se o CNIS estiver errado, não estiver atualizado, vai dar erro na simulação que o INSS vai fazer. Tem que ter o histórico escolar, né? Comprovar os vínculos onde você trabalhou, comprovar a função. Sendo município é mais fácil, né? Se for, porque você já tem lá o concurso, a aprovação, tudo, consegue pegar no município. Tá? A CTC que eu falei, se você trabalha em outros locais que não sei, se for os locais que são todos em INSS, vai estar lá constando, né, o INSS. Só que o que acontece? Tem município que não declara ou declara errado. Se não declarar o valor correto, vai ser considerado salário mínimo. Então, digamos que você ganha 3.000 reais por mês, passa um ano ganhando 3.000 reais por mês. E aí o município não declara. Se o INSS não tiver essa informação, ele vai considerar que você ganhou salário mínimo. Aí vai puxar a sua média. Se a média vem desde 94 até quando você pediu a aposentadoria, se botar que você ganhou salário mínimo, vai puxar para baixo, vai cair. E isso aí é o mais comum que tem. É o mais comum, e dá trabalho correr atrás disso. Então você não pode deixar para correr atrás quando estiver faltando 6 meses para aposentar, não. Tem que correr já antes. Tem que estar toda a documentação certinha. Para aposentar no INSS e falar, ó, tá aqui, ó, tudo certinho. Já me deu meu benefício corrigido para não ter que estar na justiça. Às vezes, ainda assim, apresentando toda a documentação, o servidor não faz a correção e a pessoa tem que estar na justiça. Como a gente vê direto aqui. Então, se já é difícil, com tudo corretinho, com tudo bem feito, imagina sem fazer. E aqui a questão, né? Por que a gente tem que simular? Cada caso é um caso, cada pessoa tem uma variável, tem que levar em consideração, né, os fatores da vida, onde a pessoa trabalhou, quanto tempo trabalhou. Então não dá para dizer, fulano trabalhou igual a mim e se apostou ganhando 4.000 e eu estou aqui dando a simulação de 2.400. Por que está dando essa simulação? Tem que ver, é um erro
o fulano contribuiu com valor maior do que o seu, o fulano teve outros empregos, teve outros cargos. Não dá para dizer sem analisar os dois. Teve uma professora de São Paulo que eu estava em contato com ela que a dificuldade foi explicar isso para ela. Ela acreditava que uma fulana que era colega dela que ela ia ganhar igual a fulana. E quando eu fiz a simulação, eu falei, ó, a simulação tá dando isso aqui. Você pode ganhar mais, tá bom, mas você tem que me mostrar quais são os erros que tem aqui, porque pelos meus cálculos estava tudo correto. Só se ela falar assim, ó, eu trabalhei em outro lugar que não está custando, aí tudo bem. Mas ela falou para mim, todos os lugares estão corretos, todos os valores estão corretos. Então a simulação que a gente fez não tem como estar errada, né? Aí você vai ter que ver qual é a situação de fulana. Se for o caso, deixa eu falar com a fulana para entender qual foi a situação dela, que ela ganhou tão mais assim que a senhora tá achando que vai ganhar igual a ela, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, não adianta se comparar e por isso que tem que fazer a simulação, né, individualizada, é um atendimento individualizado. Não adianta, senão a pessoa vai, a chance de ter erro é grande. E vou compartilhar aqui minhas redes sociais, mas eu acho que eu vou deixar para isso aqui para o final, eu vou mostrar aqui o planejamento que eu fiz para poder a gente abrir para perguntas. Depois até se for o caso eu encaminho esses slides aqui, Augusto passa para vocês, tá bom? Mas para achar a gente aqui é só o Instagram, Vitório Neto Advocacia, o Neto tem 2 T's, tá? YouTube também, Vitório Neto Advocacia, Neto com 2 T's. E-mail é esse aqui, o contato arroba vitorioneto com 2T's.com.br. Tiver dúvida, bota lá no Google, Vitório Neto Advocacia. E vai aparecer a gente lá em Feira de Santana. E aí você pode pegar, mandar uma mensagem se quiser. Tá? Deixa eu agora mostrar a simulação aqui que eu fiz de uma professora que ela trabalhava para um município também que não tinha regime próprio. E ela queria saber quando que era o melhor período para se aposentar.